Meus amados irmãos, queridos, nós vamos agora meditar na palavra do nosso bom Deus e nesta noite a nossa mensagem ela versa sobre uma fé inabalável em um Deus inigualável. Por vezes nós precisamos lembrar disto, não apenas que temos fé, mas que esta fé ela é pautada, ela é alicerçada num Deus que não há outro igual, não há outro que se compare ao Senhor. Um Deus que pode nos suprir ou não, um Deus que pode nos livrar de momentos difíceis ou não, mas acima de tudo um Deus que está conosco em todo o tempo. E eu quero lembrar aos irmãos de que as grandes jornadas são de fato grandes oportunidades para que os homens possam praticar aquilo que discursam. E recentemente um filme me chamou muito a atenção de um jovem que estava numa jornada muito interessante, fazendo uma escalada um pouco perigosa, e diante de um acidente que ele teve, ele ficou preso com a sua mão atada em uma pedra. E diante da eminente possibilidade da morte, porque ele estava num local em que dificilmente alguém o encontraria, como também estava sem meios de se comunicar com outra pessoa, ele precisava colocar em prática aquilo que, em teoria, era muito mais fácil, de que a vida vale mais do que todas as coisas. E depois de ponderar, este alpinista, ele acaba ele mesmo amputando uma das suas mãos para que não perdesse a sua vida. Ou seja, ele foi posto à prova do que tinha mais valor para ele: a mão ou a sua vida como um todo. Ele foi posto à prova para, a despeito ali da dificuldade e nas limitações que tinha, conseguir amputar a sua própria mão, sem que pudesse perder muito sangue, enfim, para poder salvar a sua vida. A verdade, meus irmãos, é que nós só somos testados e provados a nossa fé não só em momentos de calmaria. Não é quando tudo vai bem que nós vamos dar provas de que de fato nós amamos a Deus. A prova vem em momentos de grande dificuldade, em momentos de grande tensão. E nesta noite nós vamos olhar para a história de 3 jovens que foram provados de uma maneira muito intensa, provados genuinamente na sua fé. Estamos falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, que são jovens judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Ou seja, eles estavam numa terra estranha, levados ainda que na sua juventude, estavam ali privados das suas relações familiares, privados da sua casa, separados dos seus entes queridos, e foram levados para uma terra estranha, para uma cultura estranha, cultura que naturalmente ela era contra a cultura judaica, era contra o Deus de Israel. Tal é essa verdade que na Babilônia haviam inúmeros deuses. E neste episódio que nós vamos ler nesta noite, que se encontra em Daniel, no capítulo 3, nós estamos diante de um grande rei, Nabucodonosor, um grande conquistador, que ergue uma estátua para si. E exige que todos aqueles que ali estão nas províncias da Babilônia, ali nas cidades próximas, se curvem quando ouvirem um determinado som. Este era o mandamento, que eles se curvem diante dessa estátua. Contudo, meus irmãos, curvar-se diante dessa estátua não era uma relação de respeito. É diferente de quando alguém se apresentava diante do rei e em respeito se curvava diante do rei. Aqui nós estamos falando de uma manifestação pública de culto. Em outras palavras, curvar-se diante daquela estátua seria aceitar aquele Deus. E diante disso, eis que no versículo 10 de Daniel 3, nós vamos ler o seguinte: Tu, ó rei, baixaste um decreto
pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Pois bem, nós estamos aqui diante de uma acusação trazida ao rei que havia estabelecido o modelo de vida, nos quais esses três jovens, eles estavam, digamos, em desobediência civil. E como o texto nos coloca muito bem, não se trata de uma questão de relação de respeito com a autoridade, como eu disse, se curvar perante o rei. Mas não, o objetivo era que se prostrassem e que adorassem essa imagem de ouro que foi feita. Olha que interessante. Embora Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem saído da sua terra ainda cedo, ainda antes de serem jovens formados, nós estamos diante de uma realidade de que o princípio que havia no coração desses jovens era tão forte que eles sabiam, não há outro Deus. Não há outro Deus pelo qual nós devemos nos prostrar e adorar. E nós estamos então diante de uma acusação que está sendo feita para com esses jovens. Percebam que não há nada de errado nesta acusação em si. Civilmente foi feita uma lei, a lei ordenava que as pessoas se prostrassem, contudo, estes homens judeus, eles não estão acatando a esta ordem, ou seja, eles não estão tomando a forma deste mundo, eles não estão se sucumbindo à cultura, ainda que isso tenha sido dado pelo próprio rei. Por quê? Porque os valores do reino, os valores de Deus, são mais fortes, mais profundos, mais reais, mais relevantes do que os valores do mundo. Pois bem, diante de uma acusação como essa, interessante que a próxima cena que nós vamos nos deparar é justamente com um confronto. É como se o rei dissesse assim, é verdade isso? Pois bem, vamos dar uma olhada para ver se esses jovens vão permanecer firmes ou não. Do versículo 13 até o versículo 15, então a narrativa nos diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos possa livrar das minhas mãos? Interessante como aquele que não teme ao Senhor, ele é petulante, Eu leio aqui este texto e lembro muito do que aconteceu com o faraó do Egito, quando diante das pragas, diante das dificuldades, ele permanecia com o coração duro para que a vontade de Deus não fosse feita. E aqui, meus irmãos, neste confronto que o rei está fazendo para com esses três jovens, um confronto de uma ordem legal que foi dada naquela cultura, uma ordem expressa que tinha uma consequência muito clara: ou você se prostra, ou você morre. Ou você serve a esse Deus,
ou você terá a sua vida dizimada, acabou para você. Mas o que chama a atenção é o versículo final, no versículo final, essa oração. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Interessante que o Deus que ele coloca aqui, quando você vai no original, não é o Deus Yahvé, mas é um Deus normal, digamos assim, um Deus com o D minúsculo, um dentre muitos deuses que haviam ali na Babilônia. Lembre-se que uma estratégia de dominação naquela época, você trazia ali os melhores povos, as melhores pessoas, para que eles ficassem abstraídos ali da sua cultura vigente, mas você não eliminava completamente a sua cultura. Quando você trazia um povo para si, era como se você conquistasse também aquele Deus. Então era natural que Nabucodonosor ele pensasse dessa forma. Para Nabucodonosor, a vitória sobre o povo judeu era a vitória do seu Deus para com o Deus de Israel. Ocorre que a Bíblia diz que Israel foi entregue na mão dos babilônios justamente porque este povo, virou as costas para o Senhor. Mas Nabucodonosor não sabia disso. Então é por isso que ele fala, na sua dureza de coração e na sua petulância e arrogância em saber quem é que vai livrar, quem é o seu Deus para livrar das minhas mãos. Afinal de contas, eu sou Nabucodonosor, sou eu que vos trouxe aqui, eu sou o dominador deste povo. E em outras palavras, ele diz agora, vocês precisam se prostrar diante do meu Deus. Queridos, se nós pudermos fazer aqui um link no momento atual, na cultura vigente do nosso tempo, primeiro que muitas vezes nós somos acusados, né? Justamente quando nós não queremos seguir com a manada, com a boiada. O Deus da cultura vigente é a ciência, o dinheiro, o poder, o prazer. E todas as vezes em que nós nos afastamos disso porque não concordamos, nós somos confrontados, como aqui está acontecendo. Quando nós não topamos nos curvar aos valores deste mundo, este mundo contaminado, genuinamente mal, nos confronta. Então, se formos pegar aqui como exemplo, é o suborno que talvez algum guarda ou alguém queira para que algo seja feito, ou talvez numa dinâmica do trabalho, nesses dias tão difíceis, né? Alguns pedidos para sonegar impostos, para fazer algo indevido, ou talvez numa roda de aspas amigos, porque não são escarnecedores, quando falam de relações promíscuas e você, como homem de Deus, como mulher de Deus, você diz, não, isso não é para mim, nós somos confrontados com essa realidade. E a pergunta é, diante do confronto, considerando que de fato nós temos uma acusação por não seguir com este mundo, quando confrontados, qual é a reação daquele que crê em Deus? Qual é a reação que nós precisamos ter diante dos momentos difíceis da nossa jornada, da nossa caminhada? Pois bem, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, por mais que eles estavam fora do seu país, longe das suas famílias, privados do exercício da sua cultura, eles guardavam no coração a lei do Senhor, os princípios do Senhor, os valores do reino. Por isso, surpreendentemente, a resposta que eles deram ao rei não foi apenas surpreendente, mas foi avassaladora. Eles falaram assim, responderam Sadraque, versículo 16, Mesaque e Abednego, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Parece uma afronta, né? Mas eis o que chama a atenção e que vai desconcertar Nabucodonosor. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele, não nós, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Ah, meus irmãos, tem que ser muito crente para falar assim, viu?
tem que ter realmente uma fé inabalável num Deus inigualável, para primeiro responder desta forma, com tanta força e veemência, como também não só a forma ela é importante, mas principalmente o conteúdo. Nós não estamos diante de irmãos que falaram assim: eu determino e Deus vai me dar a cura, eu determino e eu não vou pegar a Covid, ou eu determino e se eu peguei a Covid eu serei liberto disso. Não. Nós estamos diante de 3 pessoas que sabiam quem era o seu Deus. Um Deus inigualável, sim, mas nunca, jamais um Deus domesticável. C.S. Lewis, quando escrevendo Crônicas de Nárnia, e no finalzinho da sua primeira crônica, quando Aslan, que nessa literatura é tido como o próprio Senhor Jesus, quando Aslan se afasta ali dos demais personagens, alguém diz: ele não é um leão domesticável. E de fato é assim. Deus não está a serviço de nós. Lembra, a relação é ao contrária. Nós estamos a serviço de Deus. E é esta realidade que popula a mente, coração e os lábios desses irmãos. Porque eles falaram: olha, eu sei que a situação é muito difícil, mas eu nem preciso te responder. A questão é: não vou me curvar ao Senhor. Não vou adorar outro Deus. E se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele livra. Se Deus não quiser, Ele não livra. E ainda assim nós adoraremos ao Senhor. Meus irmãos, esta coragem, esta sensatez, esse discernimento só pode ser dado por pessoas que temem ao Senhor. Por pessoas que creem num Deus inigualável e pessoas que possuem uma fé inabalável. Interessante que, de fato, eles estão plenamente conscientes daquilo que eles estão dizendo, não estão negando o perigo. Eles estão plenamente conscientes de tudo que está ali a acontecer. Contudo, os valores do reino são muito mais fortes do que os valores deste mundo. E aqui eu lembro de algumas discussões do presente tempo em que a igreja tem sido tomada, ou melhor, tem sido chamada a tomar uma posição. Quando, por exemplo, surgem assuntos como o aborto, como a legalização, né? Amados, não há como nós ficarmos no meio. A substância ainda informe, tu já me conhecia. O Senhor é o dono da vida, Ele quem deu. E como nós podemos compactuar como cristãos diante de uma sociedade assassina como a que nós temos em que muitas pessoas pregam o aborto como sendo a única solução? Não podemos nos curvar diante disso. Por quê? Porque os valores do reino são muito mais fortes do que os valores da cultura. Ou quando aqui no Brasil somos convidados a dar um jeitinho brasileiro, ou quando nós acreditamos que a política talvez ela só se mobilize por jeitinhos, se nós somos inseridos nesse contexto, não podemos nos render aos valores da cultura, porque os valores do reino são muito mais fortes. Nós não podemos nos vender, porque nós temos, de fato, um Deus inigualável, que pode ou não nos livrar, mas Ele continua sendo nosso Deus. A questão é, situações como essa vai provar se a nossa fé ela é inabalável ou não. Mas nós estamos diante de 3 jovens cuja fé é inabalável, cujo amor a Deus é maior do que amor à própria vida. De fato, esses cumprem amar a Deus acima de todas as coisas. E como o mundo sempre o faz, quando não nos curvamos aos valores da cultura, quando seguimos esta linha de sermos acusados por algo que o mundo queria que nós fizéssemos e não fizemos, quando somos confrontados com a realidade e a nossa reação é não ao mundo e sim a Deus, amados, nós sofreremos consequências. E antes de nós lermos aqui do versículo 19 ao 23, eu quero lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo assim o disse, que vocês serão perseguidos, né? O mundo vai vos perseguir porque perseguiu a mim. Se perseguiu a mim, também vão perseguir a todos vocês que são os meus discípulos.
E versículo 19 a 23, olha a consequência dos atos desses homens. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. E a expressão aqui no original é como se a face dele tivesse completamente mudada e uma fúria intensa, mas tão intensa que ele transtornou-se completamente. Transtornou ali o rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Agora tem um ponto interessante. Então estes homens foram atados, olha só, com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. É tão interessante, eles pegaram tudo ali que esses homens tinham e jogaram como que se fosse para exterminar completamente não só a pessoa, como também a memória. A ideia aqui era que não houvesse mais lembrança de quem foram esses homens. Versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Querido, você está pronto para ser lançado à fornalha? Ser lançado aos leões? Porque esta é a consequência natural daqueles que não se curvam à cultura. É isto que está acontecendo com irmãos nossos neste momento, que estão sendo perseguidos em países como a China, que não permite o cristianismo, que não compactua com os valores do reino e que persegue e mata. E a China é um dentre muitos países que estão perseguindo irmãos nossos. Por quê? Porque não se rendem à cultura. Mas talvez você está pronto para para ter a sua memória sacrificada, digamos assim, ser difamado, ser tratorado, ser talvez tido como alguém digno de chacota pelas suas posições evangélicas cristãs, de amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, de vivenciar, de falar dos valores do reino. O mundo vai te perseguir. Isso não é uma opção. Ele vai. Aliás, se o mundo tem sido muito bonzinho com você, concordado demais com as tuas posições, cuidado. Ou você de fato está no lugar que só tem pessoas redimidas, ou talvez o teu caminhar não está assim tão próximo dos valores do reino. Porque nós estamos aqui diante da história de jovens que não se curvaram ao Deus daquela cultura e por isso foram invariavelmente lançados na fornalha de fogo ardente. Apóstolo Paulo diz que nós somos lançados, aos leões todos os dias, nós somos jogados, nós temos a nossa fé provada, nós somos de fato lançados, meus irmãos, em discussões, em situações em que a nossa fé ela é provada. E a pergunta é se a nossa fé de fato ela é inabalável, porque cremos num Deus inigualável. Pois bem, estamos diante desses 3 homens que não se importaram em perder as suas próprias vidas por amor a Deus. E o versículo 24 a 27, temos que entender que não é normativo, tudo bem? Não é normativo que Deus nos livre de todas as consequências da perseguição deste mundo. Tanto é que Paulo não foi liberto disso. Dos 12 apóstolos, 11 foram massacrados, digamos assim, praticamente todos, só quem sobrou ali e que morreu de causas naturais foi o apóstolo João. O normal é que, de fato, quando chamados a entregar as nossas vidas por amor de Cristo, que nós a entreguemos. Versículo 24 a 27 vai nos falar de uma exceção maravilhosa, mas que serve também para fortalecer nossa fé.
Diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Mas tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. É maravilhoso, meus irmãos, este milagre que aconteceu aqui. De fato, uma suspensão das leis naturais de Deus. A lei natural é que um fogo consome, é que um fogo destrua, mas ali quem estava naquela fornalha? O Senhor Jesus. Assim como quem estava no barco em meio à tempestade e a acalmou, o Senhor Jesus. Uma lição aqui para nós, queridos, é que Deus pode sim cessar a calamidade. Deus pode cessar o coronavírus agora, se Ele quiser. Ele pode restaurar todos aqueles que estão doentes? Pode, se Ele quiser. A questão é que Ele não é um leão domesticado, Ele não é um gatinho domesticado. Deus não está a serviço das nossas ordens. Nós não determinamos nada para Deus. Nós cremos e confiamos em Deus. E é preciso muito mais fé para confiar que Deus fará a sua vontade do que a minha vontade. Deus quis livrar esses homens e nós o louvamos por isso. Mas há momentos em que Deus ele não deseja livrar. Há momentos que Deus deseja trazer para si, como fez com o reformador John Huss, que enquanto queimava na fornalha da Inquisição, cantava louvores ao seu Criador. Como Deus não quis livrar o primeiro mártir da história cristã, o nosso querido irmão Estevão, que diante dos seus algozes, sendo perseguido de uma maneira injusta, ele viu a glória do Pai, viu o Senhor Jesus sentado à destra de Deus. Mas esses milagres que existem, meus irmãos, e o livramento e a firmeza da nossa fé, ela tem um fim proveitoso, o testemunho das maravilhas daquilo que Deus pode fazer. E é a parte final desta mensagem nesta noite, do versículo 28 ao 30, que nos diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. E então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e a Abednego. Interessante, queridos, que se lá atrás, nós temos ali o Deus com o D minúsculo a que se referenciam, Aqui nós estamos diante de Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o grande Deus que de fato livrou esses nossos irmãos da fornalha de fogo ardente. Queridos irmãos, que lindo relato que nós temos aqui diante do nosso Deus. Que maravilhoso ver, como nós vimos agora aqui do versículo 28 até o versículo 30, que Deus ele quis livrar. Mas eu quero lembrá-lo, amado irmão, amada irmã, que há uma fornalha da qual Deus já te livrou, que é a fornalha do fogo eterno, onde a ira de Deus será manifestada diante daqueles que permanecem em rebeldia contra o Senhor.
E aqui nós lembramos também, como diz em Apocalipse, que aquele que permanecer fiel até o último dia, né, Deus há de recompensá-lo, de recebê-lo no novo céus e na nova terra. Então, queridos, nesta noite nós vemos a história de uma fé inabalável num Deus inigualável. Primeiro, diante de uma acusação justa para aquele tempo, para que as pessoas se curvassem diante de um Deus falso. Mas, diante do confronto que foi dado e a ordem expressa para que esses 3 homens se curvassem, houve uma desobediência civil, uma reação que era firme nos valores do reino, desprezando os valores da cultura. A consequência natural foi de fato a perseguição, serem lançados no fogo, serem lançados na fornalha. Contudo, eles foram para este destino, independente se seriam ou não salvos, mas certos de que se Deus quisesse livrar, ele iria livrar. E ao final, nós vemos um testemunho. As pessoas viram que, de fato, aquele Deus era um Deus tremendo, de que não há outro Deus como nosso Senhor. E você, querido irmão, querida irmã, talvez neste tempo de Covid, de desânimo econômico, de pressões sociais e discussões pela internet, talvez você tenha sido chamado a dar provas na sua fé agora. E o convite nesta noite é que você tenha de fato uma fé inigualável, ou melhor, uma fé inabalável num Deus que é inigualável. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque ao olhar para a história desses 3 jovens, nós podemos, ó Pai, ver quão bom o Senhor é. Não apenas porque o Senhor os livrou, mas porque o Senhor os manteve firmes, ó Pai, na fé que eles tinham no Senhor. Pedimos, ó Pai, que seja assim conosco também. Como hoje já fizemos, pedimos perdão porque há momentos em que a nossa fé vacila, mas, ó Pai querido, Tu és o Deus dos deuses, o Senhor acima de todos os povos, e clamamos, ó Pai querido, que não nos deixe retroceder. Nós estamos sendo confrontados, os valores do reino estão sendo confrontados com os valores da cultura. Pedimos, ó Pai, que nos dê força, fé e coragem, para que possamos ser, ó Pai, pessoas que defendem os valores do reino, que pregam a Tua palavra, que vivem o Teu Evangelho, e que assim, ó Pai querido, o Teu nome seja engrandecido. É a nossa oração que fazemos, e a fazemos em nome de Jesus. Amém.